Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, falando um assunto muito importante, né? Falando sobre a jornada do herói, né? O que é essa jornada do herói, Tati? Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho aqui sobre isso, sobre você sabe que muitas vezes a gente tá nesse dia a dia, nessa correria, e a gente não percebe tudo aquilo que impacta na nossa vida. Então hoje eu vou estar batendo um papo, mas antes de falar do assunto, eu quero fazer aquele convite super especial. Já vi que já tá chegando aqui, Lantura, Helena, Eurípides, Altamira, sejam todos bem-vindos e vamos, o convite que eu faço, compartilhar essa live para mais e mais amigos estarem conectados conosco nesse assunto maravilhoso que hoje eu vou estar trazendo aqui, né? Um assunto muito importante de autoconhecimento, né? Como que a gente tá vivendo a nossa vida, qual é o jogo que a gente tá vivendo, né? Qual é o jogo que você tá vivendo, qual é a jornada, né? Então nós vamos estar tratando desses assuntos aqui. Então eu faço um convite especial. Aproveita agora, compartilhe com seus amigos, né, com as suas amigas aí, para que a gente possa estar trazendo esse conteúdo riquíssimo, né? Tô trazendo uma pessoa maravilhosa. Hoje é com ele, o Nixon, né? Logo, logo ele vai estar aqui chegando com a gente. Mas primeiro de tudo, assim, é fazer uma reflexão, né? Qual que é a jornada que a gente tá vivendo? Qual é alguns papéis que você está vivendo? Qual é a consciência que você está tendo desses papéis que a gente vive, né? Você é realmente o jogador da tua vida? Porque às vezes a gente vive num processo tão automatizado, né? Então, trazendo esse assunto hoje, ó. Algumas vezes você se pergunta qual é o papel que você tem a desempenhar nesse jogo da vida? Qual que é o papel? Qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Qual é o nosso papel? Né? Trazendo essa conscientização. Como está a sua jornada da busca do autoconhecimento? Né? Hoje mesmo estava falando, propósito sem autoconhecimento é como uma ilusão. Porque a gente precisa saber quem eu sou, qual o papel na minha vida, na vida das pessoas, qual o papel que eu desempenho, né? Em algum momento você já se deparou com medo no fim dessa jornada? Ou seja, você tem alguma inquietação em relação a isso? Outra pergunta importante. Teve momentos em que você encontrou barreiras que achou que não conseguia vencer? Quais são os apoios que você recebeu ao longo da sua jornada? Olha que interessante. Essas indagações, elas fazem parte do assunto que nós vamos estar tratando hoje, né? Com ele que é especialista nisso, na verdade, criador do método chamado Jogo da Vida, né? E vai trazer para nós aqui um pouquinho mais sobre essa jornada do herói dentro do empreendedorismo. Porque todo empreendedor, como ser humano como um todo, mas dentro do empreendedorismo, nós temos uma jornada que a gente vem desempenhando. Então nós vamos estar falando sobre isso, né? Eu vi que ele já está chegando aqui. O nosso super convidado, quero que vocês compartilhem a live, como eu falei pra vocês aí, que aí a gente vai estar impactando mais e mais pessoas, né? Que vai estar falando aqui comigo hoje, Nixon Gabriel, ele que é diretor do Instituto Jogo da Vida, ele é terapeuta, especialista em jogos de autoconhecimento, criador do método, da metodologia o Jogo da Vida, constelador, terapeuta e experiência em gestão e implantação de projetos educacionais. Olha que interessante. E nós vamos estar fazendo bate-papo sobre tudo isso que eu indaguei você aí. Como você está vivendo essa tua jornada? Você se dá conta dos desafios e principalmente qual é o seu papel dentro desse jogo? Então, quero que vocês me ajudem a receber aqui, ó, podem colocar palminhas, aplausos. O nosso super convidado aqui, Jogo da Vida, deixa eu chamar aqui, Nixon. Tô te chamando aí, vamos que vamos. Vou trazer um pouquinho pra gente bater esse papo maravilhoso aí sobre como é toda essa jornada, como você se identificar, né? Olá! Muito bem-vindo! Tati, recepção gostosa, tudo bem? Um prazer ter você aqui comigo, né? Uma conexão que aconteceu, a gente se conectou e foi muito bacana, a gente tem muita sinergia, né, de propósito e daquilo que a gente vem estudando, né? Então, muito feliz de estar e honrada de estar com você aqui nesse time maravilhoso, né? Nesse esquadrão, eu falo esquadrão, realmente que está fazendo a diferença.
e que com certeza vai apoiar muitas pessoas. Seja super bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Muito feliz de estar nesse movimento, né? Nessa iniciativa do AGE, né? Que vem fazendo esse link, até onde eu estou podendo perceber, dessa nova onda, desse novo momento do empreendedorismo, né? Que pela primeira vez na história, acho que nunca tanto como antes, pode compreender a importância, né, do desenvolvimento humano, a importância do autoconhecimento, a importância do desenvolvimento pessoal, né, diante dos grandes desafios que nós estamos vivendo, principalmente nesse momento, né, da humanidade, que é esse ano de 2020, né, e apesar dessa grande turbulência, desse grande desafio, essa luz aí no fim do túnel, essa chama do propósito, né? Então, estou muito feliz de estar aqui participando e fazendo parte disso, muito honrado também. Nixon, bem importante, falou, tipo, eu acredito que o desenvolvimento humano ele nunca foi tão importante como a gente está vivendo nessa era que a gente vê que tem uma mudança muito grande, né? A gente está entrando numa era digital, cada vez mais digital, e vejo que a gente tem tantas das informações que se a gente não tiver uma bússola interna, não tiver um autoconhecimento, uma jornada interna, é como se a gente vivesse num labirinto de tantas possibilidades e acaba se perdendo dentro desse processo, né? Então, já entrando no teu assunto, quero dizer que estamos aqui para te ouvir, trazer um pouquinho dos insights que você vai trazer nessa jornada, né? Que a gente vai viver uma pré-jornada no AGE, trazendo um pouquinho da importância, que nem você falou, do autoconhecimento, que eu acredito que é o primeiro despertar de qualquer ser humano, não só do líder, do empreendedor, e também é o último que nós vamos fazer dentro da jornada da vida que nós vivemos, né? Então, tipo, todo dia é um dia de autodescoberta, mas só que com certeza tem um alinhamento, tem um norte dentro desse processo. Então, quero que você já comece a falar um pouquinho sobre essa jornada e também desse grande diferencial que um líder ou que ou pessoa, porque eu acredito que e não interessa qual o papel da pessoa dentro de uma empresa, nós estamos todos na mesma jornada chamada vida, né? E cada um dentro do seu papel fazendo essa busca e essa jornada através do seu autoconhecimento. Ok, obrigado. Então, vamos lá, né? Falou de autoconhecimento, a gente está falando daquilo que é o centro, né, de todo o processo de desenvolvimento, e não tem diferença esse processo de autoconhecimento para um indivíduo, né, você, nós enquanto pessoas, e uma instituição. Uma instituição, né, uma empresa, ela também tem, né, um núcleo, ela também tem uma jornada, ela também tem os seus grandes desafios. E eu acredito que um ponto que é fundamental, que eu acho que, como eu falei agora no início, mais do que nunca, nunca houve tanto espaço e tanta compreensão, né, para que a gente possa entender que não tem separação desse processo de autoconhecimento com a realidade mesmo do dia a dia do líder, né, do empresário. Primeiro que o empresário está lidando com pessoas, ele está lidando com relacionamentos, né? Ele está tomando decisões, ele está lidando com pessoas que trazem, como todos nós, suas feridas emocionais, né? Pessoas que, como todos nós, têm as suas máscaras, têm as suas defesas psicológicas. E a maior parte das decisões, na verdade, quase toda decisão, todo processo de decisão, de tomada de decisão, ele parte do que a gente chama de reatividade. Então, de acordo com a situação que a gente vivencia, de acordo com o desafio que se apresenta, e de acordo com a forma como nós aprendemos a nos estruturar psicologicamente para nos proteger, falando um pouquinho até da nossa ferida original, da nossa ferida de infância, né? A forma como a gente vai reagir às situações que surgem tem link raiz total, né, na dor mais profunda que todos nós carregamos, né? Cada um encontra uma forma, uma estratégia inconsciente de proteger essa ferida original. Se eu vou caminhando, né, e isso é um processo interno, na direção de ir curando essas feridas, na direção de compreendendo essas defesas, de compreendendo essa estrutura de projeção,
a minha tomada de decisão ela é completamente diferente. É uma tomada de decisão que nasce da confiança, né? Que nasce de um lugar de certeza de quem sou eu, de quais são os meus dons e talentos, né? Porque muitos impérios são construídos a partir, por exemplo, de uma ferida de inadequação, de uma ferida de inferioridade, né? De uma tentativa de compensação, de um sentimento mais profundo de desvalor. Só que toda ação, toda iniciativa que nasce dessa estrutura e dessa base, em algum momento ela vai ser provocada, essa estrutura não vai se sustentar. Então nós estamos vivendo um tempo que tudo que tem lastro no real, tudo que tem lastro na essência, tudo que tem lastro no coração, se sustenta. Aquilo que não tem lastro no coração não está se sustentando, não se mantém. Em algum momento aquilo vai se desconstruir e a dinâmica da vida vai provocar isso, porque a vida é um fluxo que está na direção da realização do propósito de cada um nesse mundo e para que você possa, né, colocar esse tesouro, que eu acredito nisso profundamente, que todos nós temos algo único para trazer para esse mundo. Então, acho que o primeiro ponto é compreender que não tem separação do processo de autoconhecimento, porque a gente vem de uma era que é uma era que dizia que era só fazer. O que tem que fazer? Eu vou lá e faço. Só que quando se trata das emoções e quando se trata do inconsciente, o fazedor não tem vez. O eu fazedor não domina as emoções. Né? Eu me arrepio todo quando alguém fala que vai gerenciar as emoções. Não existe gerenciar as emoções. O eu, a mente consciente, o ego, ele não controla esse processo, porque as emoções são como as águas, são fluxos, né? O inconsciente, ele tem uma linguagem mais caótica, mas não tem uma ordem, não tem uma fórmula que você basta fazer isso, logo aquilo. E nós, eu falo também como empreendedor, a gente tem também esse lugar de buscar as equações, né, as estratégias para se chegar lá. Mas o que eu percebi na prática, e eu posso falar isso hoje com muita segurança, né, de vivenciar isso de verdade, é que se a gente se alinha de verdade com o nosso propósito, né, eu, Nixon, estou ocupando o meu lugar, eu falo nesse grande jogo da vida, estou entregando para o mundo os meus talentos, né? Estou vivenciando através de mim aquilo que tem a ver com aquilo que eu vim fazer nesse mundo, mas aquilo que tem a ver com a minha essência, com a minha fragrância, com a minha essência mais pura. Claro que esse é um processo de evolução contínuo. Quando eu estou nesse fluxo, as coisas se encaixam, as coisas acontecem, a vida, as portas se abrem, tudo flui, vem a pessoa certa na hora certa. Então, a gente consegue entrar naquilo que a gente chama de lei do mínimo esforço. As coisas vão acontecendo e vão se encaixando. E eu acho que essa é uma nova linguagem. Uma linguagem que um empreendedor ele precisa se alinhar com essa linguagem, se adequar a essa linguagem. E para que ele possa se alinhar a essa linguagem, ele vai ter que estar sustentado dentro do seu próprio processo de autoconhecimento. Porque, de fato, ele vai ter limites, né? O eu controlador, ele não vai conseguir, só pelo controle, só pelo fazer, não é possível chegar num potencial maior de si mesmo e também da instituição, né? Então a gente vai buscar também falar aqui um pouquinho desse paralelo do próprio processo de autoconhecimento em si e também daquilo como que a empresa também, como um órgão, como um ser também, uma entidade, como que isso se manifesta dentro de uma empresa, dentro de uma instituição. Primeiramente porque os colaboradores da empresa, a equipe que se forma numa empresa, ela sempre vai ser reflexo do líder, vai ser reflexo daquele que está gerenciando todo o processo, porque a vida, ela sempre traz as pessoas ao nosso derredor que têm relação com esse núcleo interno, né? Porque não existe uma separação de dentro e fora, é tudo uma coisa só. Conforme a gente muda dentro, muda fora, né?
Se eu posso, de fato, ter essa compreensão, isso muda completamente a dinâmica toda, né? Mas é uma linguagem, como não é uma linguagem como eu disse, da fórmula pronta, é uma linguagem do mistério da vida, né? E acho que é um pouquinho disso que eu vou falar. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, como a própria palavra já diz, né? Falando de conhecer a si mesmo. Mas o que é esse si mesmo? Conhecer a si mesmo, né? Tem muitas formas de abordar isso, né? Mas uma que pode simplificar bastante a compreensão a respeito disso, e que todos nós acho que concordamos, é que quando a gente está com o coração aberto, se você está podendo amar, vamos falar assim, você está nesse momento podendo manifestar suas qualidades, o seu brilho, seus dons, seus talentos e tudo isso. Quando a gente, e precisamos assumir que não é verdade que a gente está com esse coração aberto o tempo todo. Se trata na direção de ir na direção de um coração que está fechado, encoberto por muitas camadas que estão protegendo uma ferida original. E aí a pergunta fundamental é qual que é a camada da vez dentro desse processo? Qual é o ponto de trabalho da vez? Qual que é o desafio do momento? Porque, como um processo é longo e tem muitas camadas, nos interessa saber a pergunta fundamental. Qual é o grande desafio nesse momento? Se eu amplio a minha consciência, né, e observo os eventos que estão me circundando, todos eles sempre tem um ponto de trabalho interno que é a bola da vez, vamos dizer assim, que é o ponto de trabalho da vez. E na empresa é a mesma coisa. Tem um ponto que é o ponto de desafio principal, né? Tem empresas que estão vivendo desafio com relação à contratação, com relação à relação com seus colaboradores, outros estão enfrentando desafios, né, sobre porque a empresa está paralisada, não consegue abrir novos mercados, a empresa não encontrou o seu propósito, né, ou está passando por um medo da escassez, uma crise financeira, né? E esse ponto, essa identificação do ponto de trabalho do momento é fundamental. Eu falo que isso é você se localizar no jogo, né? E esse se localizar no jogo é fundamental. Então, a primeira pergunta que eu faria para um empreendedor é qual é o seu principal desafio hoje? Porque nem sempre aquilo que eu nomeio como o principal desafio é de fato o principal desafio. Por quê? Porque às vezes eu coloquei uma meta, eu estou obstinado na realização de uma meta. Então a minha meta, por exemplo, está relacionada a vendas, por exemplo. E eu acredito que todos os meus problemas estão relacionados a isso. É o fato, eu poderia escrever meu problema porque eu não bati a meta de vendas, eu não tive o resultado financeiro que eu queria. Mas se olhar com um olhar distante dessa meta, disso que foi idealizado, que é o que se queria, porque o que é idealizado, que é o que se queria, nem sempre está casado com o fluxo da própria vida. É algo criado pela mente. Se eu estou consciente, de repente, o meu grande desafio não está sendo a questão das metas. Eu vou olhar, está na minha relação, por exemplo, com a minha equipe de vendas. Não pela questão do resultado em si. Né? Ou também não estou realizando minha meta porque o meu ponto de trabalho não é aumentar os resultados, é o medo da escassez, por exemplo. Ou é a falta de alinhamento com o propósito, por exemplo. Né? Tem outras questões. Né? Tem outras questões. E essa questão principal, ela precisa ser identificada com clareza. Né? Acho que esse ponto que tu colocou é fundamental, é entender qual é o próximo nível, né? Porque o jogo, quando tu tá jogando, tipo, vamos trazer, né, do jogo. Tu não vai lá, já quero passar já pro 10º nível. Tu vai conquistando etapa a etapa. Eu acho que essa é a grande diferença que o ser humano tem que entender, que são passos que tem que ser dado, né? E quanto mais eu estiver escutando, que nem você falou, tipo, escutando o coração, né? Saindo daquele paradigma, a gente tá entrando num novo paradigma, não é o fazedor. A gente está entrando numa era co-criativo, então a gente tem que estar aberto, né? A esses insights, essa é uma outra estrutura
Mas uma coisa que tu falou é muito interessante, tipo, fala um pouquinho mais sobre as feridas originais, que pode ser que às vezes o nosso telespectador tá assistindo aqui e não entenda ou não viu essa linguagem ainda, porque é nova, a gente sabe que é Perfeito. uma linguagem já que vem sendo desenvolvida por grandes corporações, ou a gente já vê essa busca, mas ainda não é disseminado esse conhecimento, né? E que a gente quer trazer exatamente isso também, enxergar que é uma outra percepção e que faz todo um sentido, porque você, é como você falou, você trabalha no fluxo, não é fazendo força, é entendendo as conexões das coisas, né? É um outro olhar, né? É um outro olhar, exatamente. Né? Você entra um pouco na lei do mínimo esforço, né? Com pouco movimento as coisas acontecem. Você não está na posição de controlar a vida, e sim de compreender a vida e dançar a música, né? E uma coisa, né, Nixon, que é importante, é ninguém inadequado. Todos somos entender qual é a conexão, porque em algum momento a gente se desconectou com quem somos de verdade Isso. para parecer ou se adequar a alguém. E é isso que cabe a desconexões, que gera todo esse processo ali conectado com a ferida, para agradar, para ser aceito, ser, né? Perfeito, exatamente. Então, olha só, né? Toda criança, ela nasce nesse mundo com o desejo de ser amada. Em algum momento, né, esse desejo de ser amado da criança, ele não é atendido. E nós vivenciamos nesse momento, né, um choque de abandono, de rejeição, de desamor. A primeira coisa que a criança sente quando ela vivencia isso é raiva dos pais, né? Claro que essa raiva está protegendo essa dor, porque a criança e o pai, a mãe e o pai para a criança, é o mundo, é a vida, é tudo que existe. Então ela vivencia esse choque de abandono, sente raiva junto com a raiva, a culpa. E a culpa de sentir raiva dos pais, e ela entende que ela não foi amada porque tem algo de errado com ela. Então ela inconscientemente, aí também nessa raiva também entra o auto-ódio, porque, né, que aí depois a gente poderia, exigiria que a gente fizesse um estudo mais profundo, a gente poderia compreender aonde que entra esses nãos, né? Quando a gente é chamado para um novo momento, a gente sente uma paralisação diante do que precisa ser feito. Isso também tem uma raiz também nesse auto-ódio, né? Nessa autopunição também. Mas então a criança, ela entende que tem algo de errado com ela e ela idealiza. Bom, se eu for... isso inconscientemente, não é que ela pensa assim, né, gente? Ela idealiza. Bom, se eu for perfeita, dentro daquilo que inconscientemente eu imagino que é o que os pais esperam de mim, eu finalmente vou ser amada. É importante compreender que essa é a motivação mais original, mais profunda, que é o desejo de ser amado pelo pai e pela mãe. E que hoje não é mais necessariamente o teu pai e tua mãe. O pai e a mãe está projetado nas organizações, está projetado na relação com marido e mulher, está em todas as relações essa busca, né, desse amor pai e mãe e dessa estrutura em relação ao pai e mãe. Então a criança idealiza, se eu for perfeita, eu finalmente vou ser amada. Então é aí que entra aí eu idealizo um eu, né? Se eu for aquilo, eu vou chegar toda a minha energia, toda a minha libido original, ela é totalmente direcionada para isso. É o que a gente chama em determinada linguagem, tem várias teorias, várias formas de tratar disso, né? Mas a gente chama dessa linguagem de uma obstinação. Ela fica obstinada em realizar esse eu, né? E aí essa obstinação, porque realizar esse eu é a salvação, porque se eu for perfeita nisso que eu imaginei, eu vou receber esse amor e para a criança é tudo. Então essa obstinação em direção a esse eu gera uma espécie de um tirano interno, de uma estrutura exigente que está ali para garantir que você chegue nessa perfeição idealizada, mas nunca chega. E essa estrutura está sempre apontando para o seu defeito, né, e mostrando o quanto você ainda é inadequado ou ainda não chegou lá. E aí, quanto mais essa própria estrutura mostra o seu defeito, mais você tem que botar energia na realização desse eu. E quanto mais você bota energia na realização desse eu, mais esse tirano está ali para garantir isso e mais ele aponta o defeito. E é um ciclo vicioso sem saída, né? Nós sentimos isso, né? Essa sensação, por mais que você dê o teu melhor, tem algo de errado, sabe? Aquela sensação... E aí cria novos projetos, novas ideias, né? A ideia de ser grande, a ideia de ter do que é sucesso de verdade, né? E esse tirano interno, que é uma estrutura de controle, que é uma estrutura rígida,
né, ela é muito presente no mundo empresarial, no mundo de empreendedores. Porque às vezes o ato de empreender, e é essa ressignificação que está se tendo agora, quando a gente fala de cultura de propósito, a gente está indo nesse ponto, né? Que é ir além dessa idealização e ir na direção daquilo que é a essência. Qual que era a espontaneidade da criança? Qual que era o talento dela original? E aí, a gente vai levar isso para a empresa. A empresa, ela quer crescer, ela quer expandir. Por quê e para quê? Será que não é uma idealização? Também a gente não está repetindo esse processo para se reafirmar ou lá para o dono da empresa, né, você é empreendedor, para poder se sentir especial? Porque enquanto estiver nesse ciclo, você vai estar num fluxo, vai estar num antifluxo. Estando nesse antifluxo, você vai encontrar muitas barreiras, vai ser um caminho duro, vai ser um caminho árduo, vai cair, vai levantar, vai ter que reconstruir de novo. E aí a gente não consegue falar, porque hoje usa muito esse termo, né, o flow, né? A gente fala muito do que é o flow, né? Mas o flow é essa síntese entre, sim, a disciplina, sim, a ordem. A gente precisa dessa força. Não tô dizendo aqui que não é isso, mas eu estou dizendo que normalmente, como o empreendedor já tem isso, ele precisa desse outro aspecto a ser desenvolvido para equilibrar isso, que é a capacidade de entregar, que é a capacidade de confiar, de se vulnerabilizar, né? Tem um termo que o Jean-Yves Leloup ele usa que é a invencibilidade da vulnerabilidade. Olha que interessante. Ele trata a invencibilidade da vulnerabilidade. Percebe como hoje, inclusive a comunicação, né? Hoje, para essa nova geração que vem vindo, vamos pegar o exemplo dos YouTubers, né? Percebe que os YouTubers que têm mais força, aquilo que está expandindo mais hoje, são aqueles que são espontâneos, que são eles mesmos, que falam o que eles pensam, que têm uma naturalidade, que estão ali fazendo o que eles gostam. Isso aí tem expansão nesse mundo. Aquela coisa quando vem muito estruturada, muito programada, muito metódica, parece que isso já não tem força mais nesse tempo. Em outro tempo até tinha uma coisa muito legal disso. Mas agora parece que se não tem espontaneidade, se não tem natureza, se não tem verdade, não se sustenta. E as empresas estão vivendo uma crise de propósito. É preciso entender isso. E às vezes é desafiador encarar essa crise, porque encarar essa realidade é ter que desconstruir muita coisa que foi construída até aqui, né? E aí isso tem a ver também com a jornada desse herói que tu fala, né? Tipo, Eu vou chamar. Perfeito. Exatamente. Então a gente está falando de sair de um estágio de consciência para um estágio de consciência mais amplo, mais elevado, ir para um outro nível. Tanto interno, lembrando que o externo reflete esse interno. Sem compreender isso, a minha linguagem aqui não vai ter sentido para quem está ouvindo, né? Mas para quem já pode compreender que não tem eu diferença. acho que Nixon, é entender que tudo aquilo que a gente enxerga já é comprovado, tipo, tem a ver com o meu ponto de vista, com as minhas crenças, com aquilo que eu vivenciei. Então, até eu não despertar, entender que existe o meu ponto de vista, né? E que eu posso me abrir, ou seja, abrir minha cabeça para compreender tudo isso que nos cerca, que nem você falou, desde a minha ferida original, né? Lá de me sentir toda aquela construção. E que às vezes a empresa, como você falou, é a mesma estratégia. Porque assim, às vezes a empresa nasceu para X coisa, daqui a pouquinho ela está fazendo lá outra coisa que não tem nada a ver. E aí, quando vai ver todo esse processo aí está acontecendo, se perdeu. Aí se perdeu, daqui a pouquinho chega num esforço que não chega a lugar nenhum. Começa a se fazer esforço, esforço, esforço. Quer dizer, lugar nenhum não, porque eu acredito que no jogo da vida a gente está sempre num processo de evolução, né? Mesmo nas quedas. Então, cai para aprender algo. Agora, claro, que nem você falou, não adianta de nada se você não estiver aberto a despertar, porque daí você só vai repetir os mesmos erros e vai ficar andando em círculo. É como os jogos, né? Vai lhe fazer, se tu não dá uma percepção diferente, vai fazer sempre a mesma trajetória, tu vai chegar num ponto e vai continuar no mesmo nível do jogo. Exatamente, exatamente. Exatamente isso. E o empreendedor, o empresário, ele precisa compreender que a empresa ela é um reflexo desse líder, desse empreendedor. Que se ele muda, se ele faz o trabalho dele, se ele, né,
faz o dever de casa, vamos dizer assim, né? Isso vai se refletir diretamente, né? Senão se ele não fizer isso, ele fizer isso, não tem o eu fazedor não vai conseguir, basta o outro fazer, a gente organizar, não vai chegar lá. Então, a jornada do herói significa, né, a gente transitar de um estado de consciência para um estado de consciência maior. É o caminho da superação desse grande desafio que a gente falou agora no início, né, a importância de compreender qual é esse ponto de trabalho. Então, o que é a jornada do herói, né? O Joseph Campbell foi um mitólogo, um grande estudioso. Ele estudou diversos mitos, contos, né, histórias de diversos povos, de toda a humanidade. E ele percebeu que havia uma síntese em comum nessas histórias. E que se essa síntese, que aí se dividiu em diversas etapas, né? Depois com o Vogler, que foi um grande nome do cinema também, ele organizou isso em 12 etapas para roteirizar isso para o cinema. Mas a princípio eram 16, mas hoje se fala, consegue se compreender melhor a jornada do herói em 12 etapas. O Campbell percebeu essas etapas presentes em todas essas histórias, mitos e símbolos, em diversos povos, de diversos tempos, né, diversas eras, de toda a humanidade. Eu, como junguiano, a gente sabe que se isso se manifestou em diversos povos, em diversas eras, em toda a humanidade, significa que isso é uma manifestação do inconsciente coletivo. E se está no inconsciente coletivo, está dentro de você, está dentro de cada um. E essa jornada, ela retrata esse processo de forma muito clara. O que é esse processo, né, de expansão, de sair de um estágio para um estágio superior. Então, o primeiro estágio na jornada do herói é o que a gente chama de mundo comum, que é o mundo conhecido, que é a zona de conforto. Olha que interessante. Às vezes, a zona de conforto não é necessariamente o conforto, não quer dizer que você não esteja fazendo muita coisa, que você não esteja trabalhando muito. Porque quando a gente vai estudar, por exemplo, a matriz da preguiça, matriz psicológica da preguiça, uma das manifestações da matriz da preguiça, por exemplo, é o workaholic. Ele faz tudo, menos o que precisa ser feito. Aquilo é uma fuga. Aquilo, para ele, é a zona de conforto dele. Né? Olha que interessante. Então, muito interessante, porque eu já vivi esse passo aí, você falando, que aí depois você fala, poxa, eu tô fazendo tanto e não tô olhando para as minhas questões aí. Na verdade, era uma aprovação, né? Acho exatamente. que Exatamente. todos nós vivemos essa etapa. E alguma hora adoece, esse ponto ele está sempre sendo cutucado. Aí quem vai pegar esse ponto é a esposa, é o marido, é o filho, é outro. Em algum lugar isso vai pegar. Em algum lugar isso vai ser, né, vai ser provocado. Mas ele. Então, o primeiro estágio é o mundo comum. Lá no filme Senhor dos Anéis, já assistiu o Senhor dos Anéis, Tati? Sim. No Senhor dos Anéis começa o filme, quem assistiu, começa lá o mundo dos hobbits, né? Que é aquelas casinhas assim, que é uns buracos na terra, e sai um bolinho quente do forno, e os velhinhos ali sentados fumando cachimbo, as crianças correndo. Mundo conhecido, mundo como zona de conforto, tá bom assim, por que eu vou sair daqui? Só que em algum momento, e aí a gente vai para uma próxima etapa da jornada do herói, o herói ele recebe um chamado para a aventura, um chamado para romper aquele limiar, para ir para um novo estágio. Normalmente o herói ele nega o chamado. E quando ele nega esse chamado, ele entra numa crise existencial. Lembrando que o chamado é ir para uma nova forma, para um novo jeito. Eu tenho o meu jeito conhecido, o meu jeito que eu controlo, o jeito que eu domino, o jeito que eu sei fazer, o jeito que eu já tô assentado aqui nessa forma, já conheço, já domino, né? E às vezes tem que se mover, tem que deixar coisas para trás, tem que desfazer, tem que reformar, tem que mudar. Então ele entra numa crise. Muitas vezes ele não consegue nem mesmo compreender essa crise, porque compreender a crise é encarar a realidade daquilo que ele tem que deixar para trás, né? Então ele vai entrando nessa crise, essa crise vai se tornando aguda, até que em algum momento o herói então ele aceita esse chamado. Ele encara então de fato o ponto, o desafio principal, né? O ponto de trabalho, ele encara de fato qual é o ponto. E aí que inicia, né, a jornada em si, né? E quando o herói ele aceita o chamado, tem um outro elemento muito interessante da jornada do herói, que é que surgem os aliados. É interessante que os aliados eles só surgem na jornada do herói quando o herói aceita o chamado. Que é mais ou menos como a gente vê nas histórias, que é mais ou menos assim.
Tá lá o rei, a princesa foi raptada, tá lá nas garras do dragão, e o rei anuncia para o reino: quem irá resgatar a princesa? E aí aquele silêncio, de repente o guerreiro, o herói fala: eu vou. E só quando ele fala eu vou que surgem os aliados. Falam: você não vai sozinho, eu vou com você. Os aliados surgem, né? E é muito claro, isso parece uma coisa muito fantástica, muito assim, imaginária, mas é observável na prática. Eu que acompanhei muita gente nesse processo, observando essas etapas, esse processo todo, é impressionante quando a pessoa de fato ela aceita o chamado, e esse aceitar o chamado muitas vezes é parte da compreensão que eu não tenho todos os recursos ainda para vender esse desafio, mas eu encarando ele, surgem as pessoas que têm os recursos que faltavam, vem toda a ajuda que você precisa para resolver aquela questão, porque agora você encarou ela de fato. Você deu um sim para resolver, para encarar aquilo, né? Você rompeu, né? Aí você sai dessa zona de conforto, tem a ajuda dos aliados, né? Na jornada do herói também você tem a figura do mentor, que surge de alguma forma nesse momento também como um aliado também. O herói entra nessa jornada, vai vivenciar provas, desafios que vão fortalecendo esse herói, desenvolvendo habilidades, desenvolvendo qualidades, né? Até que em algum momento ele vai ter um enfrentamento com o antagonista. O antagonista, dentro do que a gente está fazendo um paralelo para que possa se compreender, a gente está falando desse grande desafio, desse ponto de trabalho original. Aqui, gente, eu estou falando tanto para o processo de desenvolvimento pessoal quanto a jornada de uma empresa, né? E o que é esse antagonista depende de qual é esse ponto de trabalho. Então, por exemplo, se a gente está tratando de uma questão, como eu falei, por exemplo, uma questão relacionada à escassez, nós estamos falando desse medo da escassez. É ali que está esse antagonista. E a gente quer resolver esse medo, a gente toma decisões e age, cria estratégias a partir do medo da escassez e não da confiança. Então eu vou precisar trabalhar o medo primeiro, né? Entrar nessa linguagem da confiança, que é essa linguagem nova que nós precisamos crescer nela, né? Quando eu falo nós, me colocando como empreendedor também sou empresário, também sou empreendedor, né? Então, o herói, se ele enfrenta o antagonista antes da hora, a gente vê isso nas histórias, ele é derrotado pelo antagonista. Então, a jornada ela vai trazer ainda algumas etapas, que são etapas de preparação, de fortalecimento dessas capacidades, dessas habilidades, até que em algum momento ele vai enfrentar esse grande antagonista. E aí isso pode mudar, aí você tem um outro elemento da jornada que é a morte e o renascimento. Em algum momento passa por esse processo de morte. Algo vai ficar para trás. Essa morte que vai representar o desapego, que vai representar que é a morte para renascer uma coisa totalmente nova. Nesse momento, dentro de um prisma coletivo, nós estamos vivenciando essa morte. Nós estamos vivenciando essa morte para que algo verdadeiro, e aí eu até farei um paralelo com o Age aqui. Eu sinto o Age muito vindo nesse lugar, né? Essa velha forma de fazer não está mais funcionando tão bem. A vida está trazendo já uma nova linguagem. Algo novo precisa nascer e algo que tenha lastro na essência, lastro no coração, propósito, né? Propósito. E o propósito ele não é da mente. O propósito sempre é do coração, né? Então ele vivencia essa morte e renascimento, e quando o herói passa por essa morte, ele renasce com um novo poder, uma nova capacidade, uma nova habilidade. Isso pode ser durante esse confronto com o antagonista ou após esse confronto. E aí acaba a jornada do herói? Não. Aí nesse momento o herói ele conquista um novo tesouro, aí vem os frutos da jornada, mas ele precisa retornar ao reino. E nesse retorno ao reino, essa nova capacidade, essa nova habilidade, ela é provada, ela é testada, consolidada, sedimentada. E então ele retorna e distribui aquilo que ele conquistou. Ele vai distribuir isso para o reino. Então essa é uma síntese, né, do que é essa jornada do herói, que faz um paralelo bem claro e direto ao que é esse processo de autoconhecimento. E nós vivenciamos essa jornada do herói numa vida
A gente vivencia ela num relacionamento, a gente vivencia essa jornada num projeto, a gente vivencia essa jornada em oitavas e oitavas diferentes, podemos dizer assim, né? Então essa acho que é a pergunta fundamental, né? Qual é então esse desafio principal? Aonde que eu estou dentro dessa jornada? Será que eu estou ainda na zona de conforto? Será que eu estou ainda nesse... Já recebi o chamado, estou na negação do chamado? Né? Então, é possível buscar essa clareza e identificar isso. Para isso, a gente precisa de conhecimento. Para isso, a gente precisa se aventurar, né? Entrar nesse universo do autoconhecimento. Meu papel, pelo menos aqui, né? E acho que é por isso que eu estou aqui, é ajudar a fazer esse link e trazer essa compreensão a respeito da importância disso, né? E aí é interessante também a gente observar esse processo a partir de um prisma que eu acho muito didático e uma forma muito clara de identificar aonde que ainda está desequilibrado e que eu preciso equilibrar, né? Estou falando de propósito, estou falando de alma, estou falando de coração. Mas uma empresa também não é só propósito, só alma. Uma empresa é uma estrutura, uma empresa tem suas engrenagens, né? Uma empresa é uma máquina também, né? Ela também precisa de planejamento, precisa de organização, precisa de estrutura. Então, quando a gente faz um paralelo com o processo de autoconhecimento, nós precisamos identificar o que é o masculino e o que é o feminino dentro de cada um. E é preciso identificar isso dentro da instituição. Então, quando a gente fala o que é o masculino, o que é o feminino, não estou falando do homem e da mulher. Estou falando, todos nós trazemos esse masculino e o feminino dentro. E é interessante que a empresa possa compreender também como que é esse masculino e esse feminino dentro. Que na essência do que a gente estava falando anteriormente sobre autoconhecimento, nós estamos falando também dessa cura dessa ferida pai e mãe, né? Isso tem relação com isso também. Então, o que é do masculino? O masculino é a ordem, é a disciplina, né? É o respeito também às hierarquias, o fazer, a visão, a direção, né? O planejamento, né? Essa força de realização, de ir em direção ao alvo, né? Durante muito tempo, se falou da linguagem do mundo do empreendedorismo, ela foi muito somente por esse lado. E aí, muitas vezes, precisa equilibrar agora o outro lado. O que é o feminino? O feminino é a entrega, o feminino é a vulnerabilidade, é o tempo das coisas, é a gestação, é a empatia, é acolhimento, né? É a alma, é a capacidade amorosa, né? A capacidade de fluir, né? A capacidade de se adaptar, de ser receptivo. De ser receptivo. Uma empresa, para encontrar o seu propósito, ela vai precisar desse equilíbrio. E aí é importante, dentro dessas características que eu citei, né, das características que eu citei a respeito do masculino e a respeito do feminino, olhando para você, para a sua empresa, falando aqui para quem está nos ouvindo, o que tá dessas qualidades, qual é que falta mais para você? Aí você vai ter uma pista de que aspecto precisa ser mais trabalhado para equilibrar e a empresa poder realizar esse propósito. Né? Isso fica um mapa, fica uma pista muito grande. Então, pô, eu estou entendendo que tem uma coisa aqui no meu negócio que é mais do feminino. A gente precisa trazer um pouco mais de cultura, né? de espontaneidade, do tempo, de paciência, né? de acolhimento, de empatia, olhar para o humano, né? Ou não. Ou às vezes tem empresas que estão muito caóticas, que estão muito assim... não tem uma liderança também firme, não tem direção, não tem planejamento. Tem metas. Não tem metas, não tem planejamento, né? Provavelmente, então, talvez já tenha mais esse lado humano, esse lado mais assim, mas tem um problema mais com o masculino. E aí, provavelmente, é uma questão mais com o pai, né? E aí, vai ter que trabalhar isso, vai ter que olhar para isso, né?
E a jornada do herói, ao identificar o que é isso que precisa ser trabalhado, a jornada ela representa o que é esse ciclo, né? E o que são as etapas de um processo de autoconhecimento. Então é mais ou menos aí a síntese do que a gente vai estar trazendo aí, né? Dia 3, 4 e 5 de dezembro, o AGE, festival. Me ajuda aí, Tati. Na verdade, eu acho que vai ser 3 a 5 de dezembro, né? Nós vamos estar com o Nixon dia 5, né? Vai estar falando um pouquinho mais sobre essa jornada. Eu, assim, tô encantada. Tô aqui como ouvinte, porque eu sou apaixonada por isso. Porque eu acho que, assim, Nixon, quando a gente entende que nós somos os protagonistas dentro desse jogo, né? Nós não podemos estar deixando que um piloto externo faz. E muitas vezes a gente deixa esse fluxo acontecer, né? É inconsciente, geralmente é inconsciente o processo. Mas que quando se tem essa jornada e que a gente vê aí dentro do estudo que tu faz, né? Que nem você falou, são várias jornadas que já foram vivenciadas, né? Tipo, ó, o próprio Jesus Cristo tem uma jornada de herói, vários grandes líderes que tiveram esse enfrentamento, né? Que você está falando aí e que realmente assumiram. E entender que existe um fluxo. Eu vejo que nós estamos numa grande oportunidade, né, Nixon? Porque hoje nós estamos se colocando à frente exatamente da tirar da zona de conforto. Porque nós estávamos nas empresas, a gente já sabia uma metodologia, a gente já tem lá o planejamento estratégico, eu vou lá colocar a excelência, eu tenho propósito, a missão, visão, a linha. Então a gente vinha num processo de adequação, focado muito no fazer, no produtivo, né? Então temos que ser produtivos. E aí vem uma desestruturação, porque hoje a gente precisa trabalhar home office, a gente mudou os mecanismos. E aí, então, praticamente todo empreendedor está vivendo esse enfrentamento, porque o novo, que é o digital, que é esse online, hoje não consegue perceber uma vitalidade da empresa dentro do fluxo, né, da vida aí, que ela tenha vitalidade, se ela não se adequar a essas revoluções que estão acontecendo externo. Porque isso vai acontecer independente da gente, né, Nixon? Até em sintonia com a gente pode conectar e entender, poxa, qual que é o meu papel dentro desse processo? Onde é que eu, como dentro dessa caminhada, posso estar deparando com o meu... Uma das coisas que eu vivi, por exemplo, é não me sentir merecedora. Uau, que nem você estava falando ali. É a culpa lá. Porque às vezes você tem uma raiva, você não trabalha com aquela raiva, não se sente merecedora. Esses dias mesmo eu estava conversando com um amigo, tipo, poxa, e eu não era claro, é inconsciente. Eu tive que resolver a nível de constelação. Então, quanto das nossas coisas inconscientes que a gente está se deparando e tendo a oportunidade? Porque até assim, a gente está falando aqui na internet. Isso é uma realidade que os empreendedores também vão ter que enfrentar. A maioria, né? Nós vamos ter que entrar nessa era digital. E é isso, é espontaneidade, é entender também com naturalidade como vou estar fluindo nesse processo, né? E acho que é isso, assim, é muito legal essa tua percepção. Principalmente, eu acho que é de entender que é o equilíbrio, né? É o equilíbrio dessa busca. Não é nem para um lado só, tipo, então agora as empresas, que esse é um grande desafio, que a gente saiu de uma era industrial, que é onde a gente saiu da era industrial, que era muito a terceira revolução industrial, né? Era muito ali cobrado do funcionário, era uma coisa muito fluxo. Daqui a pouquinho vamos quase no extremo. Então, paparicamos demais. Não é nenhum nem o outro. A gente tem que valorizar o ser humano, cada um de nós se valorizar, e a relação saudável é o dar e receber. Porque Perfeito. tudo em desequilíbrio não funciona. Exatamente. Não, e tem um detalhe, né? As empresas, quando fala, tipo, as empresas compreenderam agora que elas precisam encontrar o seu propósito. Tá todo mundo falando disso, isso já está aceito, né? De certa forma, compreendido. Só que as empresas estão acostumadas com fórmulas rápidas, objetivas e metódicas. E o caminho do propósito não é assim. É um caminho longo, é um processo muito profundo. E não vai ter uma fórmula mágica que você vai ali para papai implanta. Sem autoconhecimento e sem fez conhecer essa jornada. Fez uma reunião ali com a equipe, vamos desenhar aqui qual que é o nosso propósito. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece, né? E aí é preciso compreender isso primeiro, porque as empresas estão nesse momento entender o que é propósito, elas estão querendo rapidamente já conseguir resolver isso. Exato.
E E aí aí não, acaba não, entrando não chega. numa falsa jornada, porque não vai de novo numa zona de conforto, querendo dominar. Então tem uma palavrinha bonita, vamos enfeitar aqui, e não é sobre isso que a gente está falando. Primeiro que eu acredito assim, ó, Nixon. Primeiro que cada um precisa encontrar o seu, se conectar com o seu valor, porque todos nós temos valores, os nossos talentos, né? Até tem o Kiko que vai estar falando sobre pontos fortes, que é muito interessante, porque quando você entende que os teus talentos, teus dons, desenvolvido, que é o teu foco, você acaba desenvolvendo os teus pontos fortes. E esse é o teu diferencial. E não interessa qual cargo que você executa. E dentro desse Exatamente. processo, quando você encontra o teu valor, o propósito é servir. Eu digo assim, ó, que o grande propósito de cada ser humano, quando se fala de propósito, não é o meu propósito, o nosso propósito, tipo, é um propósito de servir. Porque é o servir, né? O propósito vem da alma, vem da essência, vem do coração, principalmente da alma. E a alma, ela não quer poder, ela não quer aparecer, ela quer simplesmente servir. E é isso que as pessoas estão tendo que entender. Então, não tem que ser a melhor empresa porque eu tenho propósito X. Não, eu preciso viver dentro da minha autenticidade, me conectar com aquela essência de quem eu sou e valorizar as pessoas pelo que elas são, para que não se sinta inadequado nesse processo, Perfeito, né? perfeito. E aí, nessa junção, aí sim nós cumprimos um propósito para servir a sociedade através dos nossos produtos, através do nosso serviço. E aí, assim, nós fizemos parte da construção do mundo melhor. Não Exatamente. só nós melhorando, porque essa busca, né, Nixon, que tu falou ali, de ser inadequado, eu já vivi isso, trazendo uma busca de excelência, mas querendo ser perfeito. Isso aí quanto é um tirano interno, é um autossabotador gigantesco. Não que a gente não tem que buscar melhorar, é que nem você falou. Qual é o ponto que eu tenho que melhorar? Ah, são as qualidades femininas dentro da empresa? Ou é o masculino que eu estou desorganizado? Ou dentro de mim? Qual que são as características que eu tenho que ter mais flexibilidade? Né? Mas é trazer essa compreensão e não simplesmente querer encaixotar dentro de um processo, porque não vai funcionar. Não nessa era que a gente está vendo, que nem você falou. Nas futuras gerações, elas já estão conectadas com isso, né? Conectadas com essa autenticidade, buscando isso, né? Exatamente. E é importante que a empresa vá desenvolvendo essa inteligência do que é o autoconhecimento, porque fica muito claro como que, como que isso está se desenrolando dentro da empresa. Né? Muito claro mesmo. Acho que Nixon, que tu falou ali, quando, tipo, se o empreendedor decide, por exemplo, agora nós temos que se reinventar dentro desse ciclo, né? Olhando para a nossa estruturação, o que nós vamos estar. Qual que é o próximo passo? Ok. Então, quando o empreendedor toma a decisão, ele vai ter aliados. Quem são esses aliados? São pessoas que estão conectados nesse processo, né? Você está falando ali, estava conectando exatamente o como é rico você enxergar dentro do processo, dentro dessa jornada aí. Que aí a gente está tendo oportunidade. Então, como tu toma a decisão de, opa, eu tenho que me reinventar, porque se eu seguir o mesmo modelinho, que nem você falou lá no início, né? Das casinhas, dos velhinhos, das Não, crianças, tipo... e muitas vezes, se eu chego aqui e falo para o empresário que para ele conseguir realizar isso, e quando eu falo realizar isso, eu quero dizer, uma empresa realmente poder encontrar o seu propósito, o seu lugar dentro do jogo, né? E com isso, quando a gente ocupa esse lugar, e aí isso que é um ponto importante a ser compreendido, se eu ocupo esse lugar de verdade, eu entro num fluxo que tudo dá certo, tudo acontece, tudo se encaixa, tudo. Eu falo isso na prática, parece porque a gente está acostumado com uma coisa metódica, mas existe esse mistério. Se eu encaixo na minha essência e ocupo o meu lugar, tudo flui, tudo acontece, chega quem precisa chegar, as coisas vão acontecendo. Mas eu só vou chegar nesse lugar se eu estiver disposto a sair da zona de conforto. E quando a gente vai dizer que para isso exige uma jornada, exige um processo mais profundo, muitas vezes o empreendedor ele vai ignorar essa temática. Vai ignorar isso. Por quê? Porque ele não domina esse campo do mundo interno. Ele quer atuar naquilo que ele domina, naquilo que ele conhece, naquilo que ele sente que tem valor. Porque ir na direção do autoconhecimento é ter que encarar as nossas fragilidades. E como nós trazemos esse eu idealizado, que eu falei agora há pouco, que lá na essência, na verdade, ele vem de uma ferida de inadequação, e de desajuste, e de inferioridade. Então, eu vou ignorar isso, eu não vou lidar com esses aspectos, vou caminhar naquele que me propõe aqui uma proposta
rápida que resolve, que faz acontecer, que é o que aconteceu muito com o autoconhecimento hoje. As pessoas querem uma coisa rápida, mastigada, uma fórmula mágica, que vai lá e vai resolver, que vai gerenciar suas emoções. Se tivesse até a possibilidade de tomar uma pílula e deu, resolveu, tipo, E é resolveu. totalmente ao contrário do que é o prazer da Vamos vida. fazer uma aula aqui para você aprender a administrar as suas emoções, pelo amor de Deus, né? É sentir, é sentir. É sentir, é estar disposto a se revelar, estar disposto a se vulnerabilizar, sentir. E o poder do sentir foi esquecido. O poder da vulnerabilidade. Mas a verdade é que quando a gente pode ser a gente mesmo... Por exemplo, Tati, quem são os seus grandes amigos? As pessoas que são suas amigas de verdade. São as pessoas que você é você mesmo, do jeito que você pode ser. Autêntico, né? Com as suas bobeiras, com as suas dores, com as suas fases. Ali cria vínculo. Ali cria parceria, ali cria aliados. E essas pessoas que vão te ajudar quando você precisar. E essas pessoas que vão te fortalecer, que você pode contar com elas. Aquele eu que é o eu grande, imperfeito, que fica ali sustentando esse lugar do sucesso, que ele é o cara, esse lugar não funciona mais. Nesse tempo, desista. Não vai funcionar. Nós estamos vivendo na era, graças a Deus, um momento onde que a gente está aprendendo a valorizar a autenticidade. A gente vê que o outro é igual eu, que também tem os seus problemas, que também tem as suas questões. E dentro da empresa, a gente acaba encontrando aquele jogo de poder, jogo de máscara. Isso não está funcionando mais, mas isso parte do líder. O líder é que vai ter que, Vai dentro precisar dele, entrar nessa vulnerabilidade também. ele vai ter que ir dominando esse caminho, aprender a fazer esse caminho. Para isso, ele vai precisar ter humildade, vai precisar ter realmente disposição de percorrer essa jornada, né? E, primeiramente, de encontrar o valor dessa jornada, porque ele está indo na direção do potencial muito maior. Às vezes, para chegar lá, às vezes tem que dar um passinho para trás. Às vezes, para chegar no potencial maior que pode chegar, né? E aí, precisa sair dessa zona de conforto. Que uma Só que coisa, né, isso que a própria história nos mostra, né, nesse processo dessa jornada da vida, de que pessoas assim não realizaram um fato. Aliás, você não pode jogar a tua vida num simples fato. Tu vai ter o fracasso, depois você vai ter as tuas vitórias. Nem isso, nem o teu ganho, nem a tua perda vai realmente definir quem você é. E sim todos que você vai viver, porque o que a gente vai deixar é o nosso legado, é a nossa história, é o que a gente viveu. E o que eu vejo muitas vezes é o imediatismo das coisas, né? Eu gosto sempre de dizer assim, tem uma historinha, né, que fala assim, só pra gente, que o cara diz assim, sorte e o azar, depende, né? Então, às vezes você tá ganhando, às vezes não é o melhor ou pior, é entender que tudo tem um propósito dentro dessa jornada e que tudo está dentro do processo para a nossa evolução como ser humano, como humanidade, né, como empresa. A nossa empresa, às vezes, a gente passa por uma crise, que nem você falou, às vezes não está tão claro, tu começa a evidenciar, a crise traz ali, opa, esse é o ponto que nós temos que resolver. Então, foca naquele ponto e depois qual que é o próximo passo, né? Qual que é a próxima jogada que nós vamos fazer dentro desse processo, né? Perfeitamente, perfeitamente. E aí, se a gente vulnerabiliza, a gente pode entrar em contato com a nossa ferida de inferioridade, parar de agir através da compensação dela e trabalhando isso, você vai encontrando seu poder, sua força, sua capacidade, seu brilho. E esse brilho, sim, realiza, onde chega as coisas acontecem, você vai atrair, né, os colaboradores certos que vão te ajudar, né, e esse prazer, né, de estar fazendo o que gosta de verdade, né, porque aí nisso você encontra força, encontra poder, encontra capacidades adormecidas. Essas capacidades adormecidas mais profundas só são possíveis de serem encontradas através da capacidade de vulnerabilização, né? E essa é a linguagem que a gente precisa abrir campo para ela e precisamos de pessoas que compreendam isso de verdade, né? Reiterando aqui que aí no mundo empresarial a gente vê muito uma tendência das pessoas, né? Então vou estudar isso, vai lá, estuda, lê isso e começa a falar sobre isso, mas Não não é tem... só mais aqui, né? Mas é só aqui, é aqui. E aí um processo desse, de um líder que compreende então esse processo e coloca e começa a fazer de fato esse caminho, ele não precisa se preocupar primeiramente tanto em como ele vai fazer isso acontecer
na organização em termos práticos. E em algum momento isso vai acontecer. Mas se ele estiver verdadeiramente fazendo esse processo mesmo, e a gente precisa impactar, são os líderes nesse momento, ele naturalmente isso vai se desdobrando. A partir dele, isso vai se desdobrando nos demais. Né? Porque daí, se ele abre espaço para isso, ele vai conseguir já também identificar a vulnerabilidade dos seus colaboradores. E se ele também pode agora identificar de verdade, sem máscara, sem aquele lugar de fingir que é potente e tal, ele vai, a partir do momento que ele pode identificar a vulnerabilidade, ele pode ajudar de verdade aquele colaborador e pode ajudar a extrair o potencial maior desse colaborador. E o colaborador que sente que tem uma empatia, que sente que o outro está junto com ele vai dar o melhor dele. Ele vai dar o melhor dele. Porque sustentar a máscara, Tati, vai muita energia. A gente perde, Nossa! vai muita energia nisso. As pessoas ficam esgotadas. E se a gente está trabalhando com propósito, com coração, com vontade, tem energia infinita. A energia não acaba. E aí é essa energia dentro da engrenagem fazendo a máquina rodar no seu potencial maior. Né? Muito bacana. Meu Deus, gente, vocês vejam o que nós vamos ter de maravilhoso lá no AGE. Vamos fazer um convite especial, né, Nixon? Que esse assunto, na verdade, é um pouquinho do que a gente vai vivenciar nessa jornada aí de 3 dias do AGE 2020, né? Trazendo muito essa percepção. Eu digo assim que a gente precisa resgatar nossa essência humana. Nós começamos a entender e trazer muitos papéis para a gente e a gente se dividiu e se particionou, e agora está na hora da gente se unificar. Nós não somos dois, nós somos um ser único que vive vários papéis, e esses papéis têm que estar conectados com a nossa essência, né, nesse processo aí. E o AGE vai poder trazer essa jornada dentro disso que o Nixon falou. A gente vai ter, então, essa percepção. Vamos falar sobre o líder, o poder do líder interno. Nós vamos estar falando muitas coisas para trazer essa nova cultura que a gente vai despertar. Que não é simplesmente, participei de um curso e tudo mudou. Tomei uma pílula e tudo mudou. Não. E o que eu acho incrível, assim, porque eu já vivi o fracasso de até, tipo, por negar a minha, vamos dizer assim, o meu chamado. Já vivi esse processo e a gente vai vivendo muitas coisas. E umas coisas que eu aprendi. Nada vai me fazer eu tirar da minha jornada, tipo, daquilo que eu vim ser. Então, o meu objetivo maior é em tudo que eu vou fazer, seja no projeto AGE, seja na conversa com o Nixon, o que eu posso estar identificando para mim, estar conectando com aquilo que é essencial, né? E acho que o empreendedor, nesse processo, Nixon, a gente está não só para ensinar, mas a gente está para fazer uma troca. Então, convidando também para que a gente viva essa percepção dessa jornada, de tudo aquilo que a gente pode sim entender que todos estamos no mesmo barco agora. Não interessa o cargo, não interessa se eu sou um colaborador, para mim que transforma essa mentalidade, ou se eu sou lá um empreendedor em série. Todos nós estamos vivendo o mesmo processo, que base de tudo isso é o autoconhecimento. Então, eu vejo que esse teu conteúdo é fundamental, né? Para que a gente possa compreender aí, principalmente naquilo que tu falou desses arquétipos aí, né? Entender o jogo que a gente está vivendo. Gratidão aí, Nixon, por você estar aqui, por compartilhar. Você é uma prova viva das conexões, porque estamos conectados por esse propósito dessa busca, né? Nessa jornada aí de estar realmente buscando, acho que é isso que tu falou, né? Resgatar quem somos, esse processo, e é um presente você estar aqui conosco, trazendo essa tua percepção aí. Estou muito feliz e com certeza vai colaborar muito com muitos empreendedores. Então, minha gratidão aqui. Vi várias pessoas comentando, olha, muito bom, olha que acho que perdi, olha, o Freitas aqui, o Jorge Freitas está dizendo, acho que perdi muito tempo com depressão na quarentena, deveria ter me trabalhado mais, sempre há tempo, agora é a hora. Olha, outra pessoa falando perfeito, super bem colocado o assunto. Então, olha aqui, ó, o Freitas também tem certeza que não existe, tipo, deve ser pílula mágica. Não existe, Freitas. Vem pro AGE que você vai ver muitas conexões, que a tribo, essas conexões é importante, né, Nixon? Então, é trazendo esse olhar aí de que juntos nós possamos estar conectados para nos apoiar. Olha a Cláudia Marcon falando um novo processo, uma transformação com equilíbrio. Isso mesmo! Gratidão aí. Um forte abraço, Nixon. Vou me despedir aqui de você. Sucesso aí, tudo de bom. E até dia 5, no teu horário, que vai ser às 10h30 dia da manhã. 4,
Minha palestra é dia 4, das 9h10 da 20, Festival de Humanização dos Negócios. Estarei lá com a palestra A Jornada do Herói no Empreendedorismo, dia 4, né? Isso para mim tá dia 4. É dia 5. É dia 5, mas dia É dia 5 5? no sábado de manhã. Dia 5. Sábado. Ai, ai. Isso, 4. vai ser super bom. Antes vai ter o Fernando, depois vai ter você, daí depois vai ter o teu amigo Pedro, que você me indicou, essas conexões maravilhosas aí, que vai estar falando sobre espiritualidade. Fernando também, vão ser 3 amigos. O Fernando, depois eu, depois o Pedro também. Isso, então, obrigado. Nos vemos lá. Beijo, gratidão aí, tudo de bom. Um abraço. Deixa tudo de salvar de bom. a live. Sucesso aí, até mais. Beijo, sim, tchau, tchau. Beijo, até. Gente, vocês viram que maravilhoso, é um assunto muito legal, muito importante, né? Porque é a base de tudo, o autoconhecimento dentro desse processo de crescimento, realmente vai fazer toda a diferença. Então, só para finalizar, como diz o meu amigo Nixon, então nós estamos convidando você para participar dessa jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e principalmente de conexões com outros empreendedores que estão buscando esse processo. Gratidão aí a todos vocês, Cláudia, olha que extraordinário, você é extraordinária também. Olha só, o Sibeli falando que professor incrível, sim, ele é incrível. Hilton dizendo, opa, Hilton! Gente, gratidão por você terem acompanhado nossa live aqui. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. E nos vimos amanhã com o quê? Com Pedro Ivo, que vai falar sobre espiritualidade nas empresas, né? Ele que já trabalha esse conteúdo aí em grandes corporações e vai estar trazendo para nós. Ele é autor de um livro que fala sobre isso, do quanto é importante você olhar a empresa tem alma, sim, né? Como nós conversamos até nas meninas aí do empreendedorismo, trazendo essa visão sistêmica, que nós precisamos trabalhar a integralidade, né? O equilíbrio, o yin e yang, ou seja, o feminino e o masculino, trabalhar todo esse contexto que começa por nós e a gente vai espelhar isso dentro da empresa. Então, vem com a gente, o AGE 2020, amanhã tem mais Pedro Ivo falando sobre empresas espiritualizadas. Beijo grandes, vamos que vamos! Tchau!